Dr. José Guilherme Schwan Júnior, neurologista, mestre em neurociências, é o nosso convidado. Obrigado por participar. Doutor, a gente tem ouvido falar sobre alterações do olfato e do paladar em pacientes diagnosticados com a COVID. Quero saber se essas são evidências de que o sistema nervoso também pode ser afetado pelo vírus, se há outras evidências, o que a prática clínica tem mostrado? Perfeito. Esse Covid-19, ele é um vírus multissistêmico. A gente acreditava no começo que ele atacava principalmente os pulmões, ou ficava restrito a esse sistema, né, o sistema pulmonar. E com o passar do tempo, com o passar dessa pandemia, em poucas semanas a gente começou a ver que, na verdade, esse vírus ele é multissistêmico, ele ataca qualquer sistema. Ele pode prejudicar o rim, o fígado, o funcionamento pulmonar, que é o principal funcionamento vascular. Então começou a gerar trombose na perna, trombose no rim, entupimento de vasos, né? E o sistema nervoso, teoricamente, estava ali isolado, ele começou também a sofrer as consequências desse vírus. Então, o que mais tem aí é de AVC. AVC isquêmico e AVC hemorrágico, ou seja, tanto transborda quanto entope as artérias cerebrais, que é um negócio muito grave. Especificamente sobre a hiposmia, que foi o que você perguntou, tem diversos estudos mostrando, diversos relatos mostrando que os pacientes evoluem com a dificuldade de sentir o cheiro e às vezes isso persiste por muito tempo. E tem inclusive pacientes sem nenhum sintoma pulmonar, sem nada, que perde a capacidade de sentir cheiro, de sentir o gosto da comida e só fica com isso. E aí você faz o exame, a PCR, por exemplo, ele dá positivo. Então é um vírus muito diferente e o cérebro, o sistema nervoso, tanto central quanto periférico, não está isolado de ser acometido por ele. O senhor citou o caso de que muitas vezes o paciente não tem sintomas pulmonares. Então, eu quero saber se é possível que ele apresente esses sintomas de afetação do sistema nervoso sem que haja, por exemplo, febre, já que o sistema, sintomas respiratórios ele não tem, né, o paciente? Exatamente, pode. E isso que tem intrigado todo mundo. Às vezes, a maioria dos pacientes, das pessoas que se infectam, elas não manifestam a doença, 80%, 85%. E mesmo aqueles que manifestam a doença, uma pequena parcela não tem manifestado febre, não tem manifestado dispneia, né, que é a falta de ar, sintomas de pneumonia, que é o que a gente mais vê nos pacientes internados. Então, às vezes, eles têm alterações neurológicas sutis, como a hiposmia, sem nenhum sintoma outro, sem febre, sem nada. Às vezes eles chegam, pacientes jovens, chegam com AVC. De repente, um paciente jovem, que não tem fator de risco, começa a ter uma isquemia no cérebro. E aí você vai fazer o teste, você vê que ele positiva para o Covid. Ou seja, esse vírus nem sempre está restrito ao pulmão, ele pode gerar várias outras coisas, vários outros sintomas neurológicos, por exemplo, sem nada pulmonar, sem febre, sem nada, o que deixa a gente bastante intrigado. O que o senhor recomenda, então? O que as pessoas devem ficar atentas? Qual o tipo de sintoma relacionado, por exemplo, a dores musculares, algo nesse sentido? Tem algo que o paciente pode ficar mais atento para poder evitar essas complicações? Ainda a parte pulmonar é a que é a mais alastrada, é a mais comum. É isso que tem que ficar mais atento. Se o paciente começar com febre, geralmente febre alta, com falta de ar, dispneia, que a gente chama, e essa falta de ar está prejudicando o seu funcionamento, ou seja, ele cansa de sentar numa cadeira, de tomar um banho, ele já está cansado, ele precisa avaliar, que são os sintomas mais comuns, dores no corpo, sintomas de pneumonia, né, uma tosse seca persistente, falta de ar, esse é o mais comum. Do ponto de vista neurológico, é muito difícil a gente definir, porque a gente ainda não tem um padrão de como esse vírus vai se comportar. Por exemplo, nós temos pacientes que se infectaram pelo vírus, a gente nem sabia, e depois disso começa a evoluir com uma dificuldade para andar, e essa paralisia vai ascendendo, começa a ter dificuldade nos braços também, pode ter dificuldade de respirar, que são relatos que a gente tem, por exemplo, na China. Então, neurologicamente falando, é muito difícil da gente saber. O mais comum é nesse espectro, é falta de ar, febre, dores no corpo e dores de cabeça também, que são bem comuns nesse tipo de infecção pelo Covid-19. Esse vírus é um vírus relativamente novo, né, para a gente, então a gente está aprendendo ainda com ele, sabe? Para terminar, doutora, o senhor falou em paralisia. Quero saber sobre a síndrome de Guillain-Barré, porque ela já tinha sido identificada anteriormente nos casos relacionados ao Zika vírus. O conhecimento que o Brasil adquiriu a partir do tratamento dos pacientes com essa
outra doença pode ajudar na manifestação dessa síndrome agora com o coronavírus? Sim, sem dúvida. É uma pergunta muito boa. A síndrome de Guillain-Barré, que é essa paralisia que vai ascendendo, né, começa geralmente nas pernas e vai subindo para os braços, pode atingir a face e até a musculatura da respiração, ela tem sido relatada depois da infecção pelo Covid. Na verdade, essa síndrome de Guillain-Barré pode acontecer depois de qualquer infecção, geralmente é infecção mais intestinal. Apareceu muito no Brasil pós-Zika vírus e agora tem surgido alguns relatos já mundiais, principalmente na China e na Itália, sobre essa síndrome também depois do Covid. Então a gente pode ter sim um aumento do número de síndromes de Guillain-Barré pós-Covid. O tratamento para a síndrome de Guillain-Barré é exatamente pós-Covid, é exatamente a mesma que acontece quando é por outros agentes, né? O grande problema do tratamento do Guillain-Barré é você ter acesso a um serviço que tenha neurologista, principalmente no SUS, e o tratamento é caríssimo, é com imunoglobulina, que fica em torno, por paciente, dependendo do peso, em torno de 30 a 50 mil reais por paciente. Então é um negócio que pode prejudicar muito o sistema único de saúde, que a gente tem que ficar atento.